Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Danilo e esse é o nosso canal Templo em Construção. Desde já eu quero agradecer a todos os inscritos e a todos os que compartilham, curtem e assistem esses vídeos com o intuito de aprender a vocês. Muito obrigado mesmo. Vocês me fazem feliz. Eu falo daqueles que querem realmente aprender, me fazem feliz. Eu gosto de quem gosta de aprender. E se vocês viessem aqui em casa um dia, qualquer um de vocês, qualquer dia, e a gente fosse falar do que eu falo aqui no canal, a gente ia ficar horas aqui, eu não ia cansar, a gente ia entrar num lado, ia entrar em Gênesis, sair em Apocalipse e a gente não ia ver a hora passar. Eu não ia ver a hora passar, porque tenho muito prazer em passar conhecimento, falar dessas coisas. E hoje, Danilo, do que é que você vai falar, Danilo? Hoje a gente vai falar sobre as mulheres na igreja, o que mulher pode, o que não pode e por quê. Mas hoje não é realmente, desculpa aí, não é o que a mulher pode ou não pode. Hoje é só sobre um texto específico, porque no último vídeo, eu não sei se quem assistiu percebeu, mas eu não li o verso 34 e nem o verso 35 do capítulo 14 de Coríntios. Não porque não fosse algo importante pela questão, que o assunto era edificação da igreja. Não era por isso, é porque tem um probleminha nesses versos 34 e 35 que eu vou passar aqui para vocês. Primeiro a gente vai ler ele e depois eu vou dizer quais são os problemas desse texto e vocês vão tirar as próprias conclusões de vocês, tá bom? Vamos lá, o 1 Coríntios 14, versos 34 e 35. Coríntios 14, 33, 34 e 35. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Essa é o texto que eu não li no vídeo anterior, é a parte do texto que eu não li. E por que, Danilo, essa questão de você não ter lido? É porque tem como eu disse, tem problemas nessa parte do texto. Primeiro, eu vou apontar os problemas dentro da própria Bíblia. Depois eu vou apontar os problemas na questão fora. Vou passar o contexto histórico para qual se aplicaria isso e por que não tem como mais aplicar isso hoje. E depois eu vou passar mais um termo técnico, o que é dito por um estudioso da Bíblia, quem fez faculdade, doutorado, pós-doutorado e hoje ensina nos Estados Unidos. Primeiro, sobre esse texto da mulher não poder falar na igreja, tem que estar calado, você tem que aprender em casa, se quiser aprender alguma coisa, quiser questionar, tem que perguntar ao marido em casa. E esse texto também tem algo muito parecido, que é em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 11 e 12. Vamos lá para ler esse 1 Timóteo, capítulo 2, versos 11 e 12. Diz assim: a mulher aprende em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem que os dê autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Aqui é o texto semelhante. E, como eu estava dizendo, vai servir para os dois, tudo que eu falei aqui. Primeiramente, esse texto vai de desencontro ao que Paulo fala em 1 Coríntios 11,
que ele fala sobre a questão do véu e diz que as mulheres podiam orar e profetizar na reunião desde que estivessem cobertas com véu. Eu não vou me aprofundar na questão do véu, porque hoje é só sobre a questão da mulher estar calada e não poder profetizar, ou seja, falar na reunião, não poder ministrar a palavra na reunião. A questão disso, como eu já disse, 1 Coríntios 11, se eu não me engano é o verso 5. 1 Coríntios 11, verso 5. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Aqui Paulo está falando que no caso da mulher, se ela fosse orar ou profetizar, ela teria que estar com véu. Aí você já vê uma contradição na própria carta de Coríntios, porque antes do verso 14, do capítulo 14 vem o capítulo 11, e no capítulo 11 ele diz que a mulher pode profetizar e orar desde que esteja com véu. E no próprio capítulo 14 ele diz que todos poderiam profetizar. Então tem a questão que a mulher no capítulo 11 ela pode orar e profetizar, ou seja, ela pode falar, ela não vai orar em língua de sinais, até porque eu creio que naquele tempo não existia. Ela não ia profetizar em língua de sinais ou orar através de sinais, então ela poderia falar. Mas no próprio capítulo 14, como eu já disse, Paulo diz que todos poderiam profetizar. Isso não exclui as mulheres. Mas aí naquele capítulo 14 ele diz que as mulheres não podiam falar na igreja, que elas se mantessem em silêncio e caso tivesse alguma dúvida perguntassem ao seus maridos em casa. Aí complica, né? Tem outra complicação para essa parte que eu trago aqui. Por exemplo, Paulo estaria se contradizendo nisso, de todos poderem profetizar e a mulher poder profetizar com véu, e ele depois dizer que a mulher tem que ficar calada na igreja. Aí muitos vão dizer, não, ela tem que ficar calada, que ela não pode questionar nada na igreja, mas ela pode ir lá ministrar alguma coisa. Mas aí Paulo diz que ela tem que ficar calada, não diz a situação, ela tem que ficar calada. E se ela quiser aprender alguma coisa, ela tem que questionar o marido. Ou seja, a mulher não pode ministrar uma palavra no meio do culto cristão, segundo esses dois versos, seriam 34 e 35. Mas segundo o capítulo 11, verso 5 e o capítulo 14, onde ele diz que todos poderiam profetizar, a mulher tem essa liberdade de ministrar alguma palavra no culto, independentemente se esteja homem ou se só estejam mulheres. E também tem a questão de Gálatas 3:28. A gente vai para Gálatas 3:28 e eu vou mostrar para vocês qual é a questão que eu estou falando. Gálatas 3:28 diz: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que em Jesus Cristo não há diferença. Todos são um em Cristo, ou seja, não há diferença entre homem e mulher, entre judeu e grego, entre servo e livre. Se em Cristo, Paulo diz que em Cristo não há judeu nem grego, ou seja, não há diferença de quem é gentil e de quem é nação de Israel, povo de Deus, e não há diferença entre quem é o Senhor e quem é o escravo, servo e livre, e não há diferença entre macho e fêmea, ou seja, não há diferença entre homem e mulher. Para Cristo não há diferença entre homem e mulher, mas tem esse verso 34 e 35 que já colocam a diferença entre o homem e a mulher. Na igreja, a mulher não pode falar
segundo esses dois versos, tanto em Coríntios 14, 34 e 35, quanto em 1 Timóteo capítulo 2, verso 11 e 12. Mas aí, como eu disse, vai desencontra 1 Coríntios 11, 5, 1 Coríntios 14, onde todos poderiam profetizar, inclusive as mulheres, e nesse quesito, salvo que estivessem com véu, e vai desencontrar Gálatas, que diz que em Cristo não há diferença entre homem e mulher. Vai desencontro. E é isso que eu tô... Na Escritura é isso, tem essa contradição. Aí, para explicar essa contradição, a gente tem 2 pontos. O ponto 1, que eu vou expor primeiro, é o ponto cultural, que é o mais fácil de se entender. A igreja era composta de basicamente duas nacionalidades, a judaica e a greco-romana. Essas 2 ou 3, podemos dizer assim, mas a greco-romana era praticamente a mesma cultura, mas a judaica já era uma cultura diferente em algumas partes, exceto na questão da mulher. Na cultura judaica, a mulher ficava de véu, a mulher não podia ensinar. Quando eles iam para a sinagoga, a mulher ficava num lugar separado, ela só podia ouvir, não podia sentar com os outros. As mulheres ficavam separadas, não podia sentar com os outros. Para os judeus, um homem falar muito tempo com a mulher era lançar pérola aos porcos. Para você ver, isso era o mundo judaico no tempo de antes e no tempo de Cristo e um pouco depois. Hoje mudou um pouco mais, mas ainda tem muita coisa. As mulheres eram tidas como objetos no meio judaico, tanto que alguns dizem que antes tinha uma discussão que a mulher, os judeus, rabinos e os sábios judaicos, eles tinham uma grande discussão para saber se a mulher tinha alma ou se não tinha. Então isso era um debate no meio deles, se a mulher tinha alma ou não tinha, para você ver como era machista a cultura judaica. E a questão no mundo greco-romano era praticamente da mesma forma. A mulher não podia exercer ensino sobre o marido. A mulher, na hora do jantar, o marido jantava, a mulher não jantava junto com o marido. Era praticamente o mesmo que o judeu. A mulher tinha lá o seu lugarzinho nos cultos, ela não podia falar nas assembleias públicas, e a única coisa que ela podia fazer em relação à religião era os cultos em que eram só sacerdotisas que podiam fazer aquilo. Mas, como eu disse, o que essas passagens têm em comum é que eles enfrentavam essas duas culturas, tanto a judaica, judeus que se convertiam, quanto a, como chamam, helenista, cultura helenista, que vem dos romanos e dos gregos. E esse é o problema desse verso. Por que as mulheres não podiam falar? Porque pesava a cultura daquele tempo. Sim, você imagina, a mulher não podia falar. Se um homem fosse encontrado falando com a mulher, era tido como alguém que estava jogando pérola aos porcos. A mulher antes tinha o mesmo valor que um escravo. Para o judeu tinha o mesmo valor que um escravo e um gentil, e eles não sentavam com gentios. Era tido como um ato imundo para os judeus sentarem, comerem e falarem com gentios. Só por aí você já tem um peso da cultura daquele tempo para a mulher. E só da mulher poder falar, profetizar no meio da reunião já era uma liberdade para elas. Mas imagine se você chegar lá e a mulher tá... Naquele tempo, se chega um judeu, um romano, um grego, e vê a mulher tomando as rédeas do culto naquele tempo.
ia ser uma grande, como poderia dizer, uma grande quebra de paradigma naquele tempo, seria tido como revoltante para toda a sociedade, e a igreja sofreria bastante por causa daquilo. Então, um dos pontos que usam para defender esses textos é a questão da cultura, que hoje já não tem mais isso. A mulher tem liberdade em tudo aqui na nossa. Por isso que eu digo nesse vídeo que a questão da mulher poder ministrar ou não é algo a se pôr em dúvida ou dizer que a mulher tem que ficar calada. A mulher pode falar, pode ministrar, desde que, como homem, seja tudo feito com decência, com ordem e para edificação da igreja, como a gente viu no vídeo anterior. Ninguém deve se ensoberbecer, o homem não pode se ensoberbecer e se achar melhor do que a mulher, e dizer que a mulher não pode estar naquele lugar, porque quem é sábio de verdade procura entender o aspecto cultural do tempo em que a escritura foi feita, para quem ela foi. E naquele tempo era para Coríntios e para Timóteo, que estava no meio romano, grego e hebraico, judeu. E tem um bando de outras coisas que as mulheres não podiam fazer, só que eu não me lembro muito bem aqui. Mas era basicamente isso. O único dever da mulher era ficar no lar, cuidar dos filhos, fazer a comida e servir o marido. E muitas das vezes a mulher era tida como separada. Por isso que quando Cristo está conversando com a mulher samaritana, os discípulos, eles se assombram, se espantam por ver ele conversando com a mulher. Para o judeu não era normal nem conversar com um samaritano, muito menos com uma mulher. Então você já vê que a mulher era muito desprezada e subjugada na cultura antiga, na cultura do tempo desses textos. Mas vem o ponto 2. Tem um estudioso, eu tenho um livro dele, por isso que eu vou usar ele como referência, mas eu tenho um livro dele. Na internet é muito difícil você achar gente que vai falar esse tipo de coisa, mas em livrarias você encontra, YouTube às vezes você encontra, é difícil achar esse material gratuito, material desse gratuito. Não foi gratuito que eu encontrei, me deram de presente, minha mulher me deu de presente. Mas para descobrir realmente isso, fora esse comprando, só pagando um curso mesmo, para descobrir certas coisas, se aprofundar mais. E o nome do cara deixa eu ver aqui no livro aqui, é o Bart Ehrman, que é desse livro aqui, é o Bart Ehrman, o livro que Jesus disse, que Jesus me disse, e ele é um estudioso. Eu vou colocar aí a foto dele e tudo que ele tem de questão de estudos. O que apraz saber nesse vídeo sobre ele. E sabendo de tudo isso, quão profissional ele é professor, ele dá aula em faculdade nos Estados Unidos. Ele fala em seu livro, como eu estava dizendo, que vocês veem aí, ele tem 30 e tantos livros e vários best-sellers que foram publicados no New York Times, jornal privilegiado e de grande... não privilegiado, jornal de grande, como eu poderia dizer, um jornal de grande credibilidade, é isso, um jornal de credibilidade. Então, se vai publicar coisas dessas, o New York Times tem um peso, né? Ele não ia publicar qualquer coisa. E como eu já disse,
tem fundamento isso. E o Bart Ehrman, ele diz que tanto no texto de Coríntios quanto no do Timóteo, vamos falar primeiro de Coríntios. No texto de Coríntios, ele diz que essa parte do 33 e 34, em alguns escritos, ele não está no 33, depois do 33 e antes do 36. Ele está depois do verso 40, no final do texto do capítulo 14. E vários estudiosos, além dele, outros que vieram antes dele e provavelmente são maiores do que ele, referências maiores do que ele, com mais peso do que ele, dizem que esse texto de Coríntios, versos 34 e 35, ele é um acréscimo, porque em vários textos do qual pegaram para fazer esse texto de Coríntios, essa parte do 33, do 34, 35 sobre a mulher ficar calada, essa parte do texto, em alguns ele está lá no final, como eu disse, lá depois do verso 40, outros está antes, então não tem uma, como eu poderia dizer, uma concordância onde fica ali o texto realmente. E isso traz para a gente uma questão de que não foi Paulo exatamente, não foi Paulo que escreveu. Ele fala isso na análise sobre esse texto, que não foi Paulo que escreveu, e sim ali é uma nota marginal que algum copista escreveu, e depois que esse copista escreveu, alguém foi e colocou no meio do texto, que isso é comum quando vai se copiar os textos originais. Era comum quando se copiava os textos originais. E ele diz isso, ou seja, provavelmente esse texto não é original de Coríntios, ou seja, essa parte, como eu não li, provavelmente Paulo não tenha escrito. A chance é grande de Paulo não ter escrito, mas se Paulo escreveu, como eu disse, tem o peso da cultura, tá bom? Mas eu sou do time que Paulo não escreveu, porque isso vai se contradizer contra 1 Coríntios 11, contra Gálatas também, e contra o próprio capítulo 14, onde ele diz que todos poderiam profetizar, como eu já li os textos aqui. E a questão também de Timóteo, 1 Timóteo 2, é que também indica-se que esse texto não foi originalmente escrito por Paulo. Alguns estudiosos têm que 1 Timóteo não foi escrito por Paulo, mas sim por um discípulo de Paulo, já tem escrito e mandado para esse Timóteo, só para ter um peso, a carta que vinha de Paulo ter um peso. E não teria sido Paulo que tem escrito, porque Paulo faz, em várias cartas, ele faz alusões a várias mulheres com cargos, com importância grande na igreja, que para Paulo tem alta estima. E eu vou colocar os versos aí, e vocês, se quiserem, vão lá ver. E como eu disse, para ele, essa questão de Timóteo 2 também é um acréscimo, aquele da mulher ficar calada e aprender só em casa. Mas, como eu disse anteriormente, tem o peso da cultura também. Então, se você até hoje em dia está nessa denominação, a mulher não tem liberdade para pregar a palavra, para passar um ensino, sinto muito, mas você ainda está preso à cultura tanto judaica quanto à cultura romana. Uma é a cultura judaica, que a gente não deve mais seguir, porque Cristo nos libertou do judaísmo, da lei. E como a questão da outra cultura, a romana, é uma cultura pagã, então a gente não tem por que seguir isso. Da questão da mulher ficar calada e não poder falar. Eu sei que muitos vão usar a parte que quem foi tentada foi Eva, não Adão. Que a missão é do homem, porque
a missão é do homem, que a igreja, tudo bem, vocês querem colocar o homem só como a figura máxima da igreja, é o cara que decide as coisas, tudo bem, eu não tenho nada contra isso, eu até apoio essa ideia, mas dizer que a mulher não pode pregar, não pode passar ensino, isso é total tolice, isso é coisa lá do tempo de Paulo, como eu disse, a questão da cultura. E também tem um peso da pesquisa de vários estudiosos que vivem de pesquisar sobre o que é realmente original, o que é mais perto do que um apóstolo escreveu realmente, e não coisas que com o passar do tempo foi adicionado por homens. Então é isso. E como eu já disse, como eu mostrei os textos, Paulo em 1 Coríntios 11 diz que a mulher pode orar e profetizar na igreja. Em 1 Coríntios 14, Paulo diz que todos podem profetizar, se são todos, então inclui as mulheres também. E também tem Gálatas que Paulo diz que em Cristo não há homem nem mulher, ou seja, não há diferença entre um e outro. Então, no ponto de ver das Escrituras, não tem diferença entre as mulheres. Cristo falava com mulheres, era ajudado por mulheres. Paulo diz que várias mulheres eram suas ajudantes, suas cooperadoras em Cristo e ajudantes nas obras do apostolado dele. Ou você vai ficar negando que as mulheres tinham um cargo, às vezes cargos grandes nas igrejas, importâncias grandes. E é isso, a questão da mulher não poder falar na igreja, ou é tudo acréscimo, ou é questão cultural que a gente não deve mais seguir. Se você quer se prender à questão cultural daquele tempo, você tem que subjugar a mulher de uma forma que quando você for sentar para jantar, ela vai ter que ficar na cozinha. E é isso que eu tenho para passar hoje para vocês. Eu quero desejar a todos vocês um bom final de semana, uma boa semana, bom trabalho, bons estudos, e que Deus venha trazer sabedoria para a gente, que a gente possa compreender o Evangelho como ele realmente é para ser compreendido. E como Paulo falou, eu falo também: em Cristo não há judeu e nem grego, não há servo e nem livre, não há homem e nem mulher. Deus não faz acepção de pessoas. Eu desejo para você que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz de Deus, e que o Espírito Santo venha alegrar os nossos corações, que nós possamos entender a mensagem da cruz, a mensagem da graça e do Evangelho. Deus nos abençoe.